questão. A Pro trouxe uma musiquinha bem legal. E no final, nós vamos ver como importante ela é, tá bom? Vem comigo, bora cantar, você já conhece. Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha. Faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho. Comeria muitas bananas, seria um grande barato. Se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. Se eu quisesse ir bem longe, acho que iria demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, eu seria muito falante. Tudo que eu escutasse repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago. Abriria um bocão bem grande, cheio de dente afiados. Crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando o ovo. Quando nascesse o pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, se macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um elefante com a minha tromba comprida, ficava ela esticada só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E aí, gostou da música? Vocês lembram? A gente cantava na escola, era tão legal. Eita, saudade, meu coração lembra muita. Era tão bom, né? Mas você pode fazer comigo também. Você bota o vídeo da Pro e dança em casa e faz um vídeo e marca a Pro e manda no grupo, tá certo? Quero ver todo mundo dançando. Sei que todo mundo gostava dessa música. Agora vamos trabalhar a musiquinha de várias formas, tá? Na musiquinha, nós falamos a primeira, foi a formiga. Quem lembra com que letra começa a formiga? Letra F, muito bem. Depois nós botamos o bicho preguiça. Preguiça com que letrinha? A letrinha P, muito bem. Nós tivemos o macaco. Que letra é a do macaco? A letra M, ó, muito bem. Nós tivemos também a tartaruga. Nós não usamos essa letra ainda, mas vai chegar, tá? Que é a letrinha T. Nós também trabalhamos a letrinha papagaio. Papagaio também é com a letra P. E crocodilo? Crocodilo é com a letra C da Procarla. Nós trabalhamos também a letrinha da galinha, mas a gente não trabalhou ainda a letra G, mas também nós vamos trabalhar, tá? E por último nós tivemos o elefante, que é uma vogal, que é a letrinha E de elefante. Em natureza nós estamos trabalhando alguns animais, não é? Pode ser da zona rural, da zona urbana ou só sobre os animais mesmo. E o que é interessante que a música nos traz? Nós começamos com a formiguinha, que é um animal pequenininho, e terminamos a música com o elefante, que é um animal enorme, de toneladas. Não é isso? O que nós podemos também lembrar? Nós temos a galinha, que é aquele bichinho que fica na zona rural, que tem muitas fazendas que criam. E
nós temos também o crocodilo, que a gente não pode ter perto da gente, porque ele pode fazer mal. E também, e olha que interessante, o crocodilo, ele vive tanto na água como na terra. Não é interessante? É muitas coisas que a gente pode descobrir sobre os animais. Tenham gostado da aula, foi diferente, foi com música, foi alegre. Continue fazendo as atividades. Qualquer dúvida, fala com a Pro, tá bom? Eu quero todo mundo dançando essa musiquinha e depois me dizendo como é que foi, tá? Faz o vídeo. Mamãe, papai, por favor, faz um vídeo deles dançando, ó, com a Pro e manda no grupo, tá bom? Beijo, tô com saudade.